Eu gostaria, irmãos, de compartilhar uma palavra com vocês hoje. Nós vamos tomar a ceia ao final do culto, mas antes eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra que Deus colocou no meu coração. O tema é: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Deus tem me levado a refletir nesses dias sobre a importância da fé. Nós temos passado por um tempo de grande apreensão. Isso nos deixa muitas vezes ansiosos pelo dia de amanhã. Muitas pessoas com medo da morte, medo de ficar entubado, medo de ficar doente, medo de perder alguém da família. Tem pessoas que são saudáveis, não têm nenhum temor, embora isso não seja garantia de nada, mas temem perder os pais, por exemplo, temem perder a avó. E no meio da crise sanitária que nós estamos enfrentando, surgem também outras crises. Eu postei uma mensagem há um tempo que diz assim: quando a crise gera outras crises. Quando nós somos obrigados a conviver mais dentro dos nossos lares, com as pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, e aí essa convivência vai se tornando cada vez mais ácida, e aí nós acabamos criando outras crises. Nós já tivemos relatos de casais que se separaram durante a pandemia. Casais que tinham uma vida consolidada, uma vida estabilizada, mas que durante a pandemia não suportaram a convivência, o relacionamento. Então, tudo isso que está acontecendo vai nos deixando temerosos em relação ao dia de amanhã. Ficamos com medo de perder o emprego, ficamos com medo de não ter condições de suprir as necessidades da nossa família, com medo da Covid, com medo da vacina. Algumas pessoas com medo da vacina. Pastor, eu devo tomar, eu não devo tomar. Eu já tomei a primeira dose, irmãos. É o recurso que Deus colocou à nossa disposição nesse momento. O isolamento social, a higiene e a vacinação. Então, eu fiquei pensando nessas coisas e chegando à conclusão de como tem sido importante manter um nível de fé que nos permita passar por essas adversidades de cabeça erguida. Você quer atravessar essa crise da melhor maneira? Você quer ser vitorioso nessa crise, em todas as áreas da sua vida? Peça a Deus para aumentar a sua fé. Tenha fé. Porque quando nós temos fé, eu vou ler aqui junto com você algumas coisas que a fé nos proporciona. A fé é uma ferramenta tremenda que nos foi dada por Deus, que opera no nosso espírito e que nos capacita a vencer esses tempos difíceis que nós temos vivido. O tema dessa mensagem é: Senhor, aumenta a minha fé. Portanto, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, por um tempo de adversidade, por um tempo difícil, alguém que teve perdas na sua família, que está enfrentando qualquer tipo de problema, mande essa mensagem para ele. Senhor, aumenta a minha fé. O primeiro texto que eu quero ler junto com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, do verso 21 ao verso 24. Marcos, capítulo 9, do verso 21 ao verso 24. Obrigado, irmã Andréia, pela contribuição. Que Deus multiplique na sua vida, no nome de Jesus.
Marcos capítulo 9, do verso 21 ao verso 24. Tem gente já colocando nos comentários assim: pastor, me ajude a fortalecer a minha fé. Acompanhe essa mensagem até o final. Deus vai operar um milagre na sua vida em relação à sua fé. Marcos capítulo 9, do verso 21 ao verso 24, diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, eu sei que muitos pregadores gostam de usar frases de efeito, e às vezes eu até tenho algumas frases de efeito, né? Mas isso aqui não é uma frase de efeito. Isso aqui é um texto da Bíblia. É um texto bíblico. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. As palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Isso é frase para você colocar aí no seu status, no seu perfil, para você postar, né? Se você for compartilhar esse culto aí no seu stories, coloca essa frase. Tudo é possível àquele que crê. Não é uma frase de efeito, não foi eu que inventei, foi Jesus quem disse isso. Amém? E eu tomo posse dessa palavra. E eu quero que você tome posse também, no nome de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, tem uma situação aqui que já não tem jeito. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você crer, essa situação é possível de se solucionar. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que interessante, irmãos. Um pai desesperado que leva um filho endemoninhado, né, que diz, que é a expressão certa. Pastor Marcos me corrigiu uma vez. Pastor Márcio. Um pai que leva um filho endemoninhado até Jesus e fala assim: Jesus, olha, esse menino, Satanás tomou conta dele. Tem hora que joga ele no fogo, tem hora que joga ele na água para matá-lo. Então, se o Senhor puder fazer alguma coisa, nos ajuda. E olha a resposta de Jesus: se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, se você tiver fé, você vai ver um milagre na vida desse menino. Aí, a resposta daquele pai é o seguinte: eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu tenho fé que eu vou ser salvo, eu tenho fé que não vai me faltar comida, mas tem algumas situações, Jesus, que eu não tenho fé mais. É dessas situações que eu estou falando, irmãos. Eu sei que tem coisas que nós já, entre aspas, entregamos para Deus, não é isso? Quando a gente não tem mais, não quer saber mais, não tem força mais para lutar, aí você fala assim: entreguei para Deus. Não no sentido assim que eu creio que Ele vai me dar a vitória, mas no sentido assim de eu desisti. O entreguei para Deus, muitas vezes nos nossos lábios, significa eu já desisti dessa situação. Então, aquele pai, diante das palavras de Jesus, da promessa de Jesus que disse: tudo é possível àquele que crê, ele responde: olha, eu creio, eu tenho uma fé, mas aumenta a minha fé. Eu me lembrei dessa quando eu estava lendo esse trecho dos evangelhos, de uma menção que é falada na liturgia católica,
que diz assim: creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eu creio, Jesus, mas eu preciso que a minha fé seja aumentada, porque essa situação específica eu não vejo mais solução. É isso que aquele pai estava dizendo. Então é um texto que mostra um pai desesperado em busca de libertação por um filho que estava dominado por um espírito maligno. Essa era uma situação que ele não tinha mais fé que ela poderia ser solucionada. E aí eu pergunto para você: existe alguma situação na sua vida na qual você já perdeu a esperança? Hoje, o Senhor manda te dizer: tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, mas já passou tanto tempo. Eu estou só lendo a Bíblia para você. Tudo é possível àquele que crê. Senhor, aumenta então a minha fé, porque eu sozinho não consigo. E é sobre isso que nós vamos falar. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé diante desses problemas, diante dessa crise que se instalou, diante dessa pandemia. E aí eu queria dizer para você algumas coisas relacionadas à fé. A primeira coisa é isso aqui, olha. A fé faz com que o impossível se torne possível. Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós temos fé, segundo a Bíblia, o impossível se torna possível. Lembra quando o anjo visitou Maria e deu a ela a notícia de que ela seria a mãe do Salvador? Qual foi a resposta de Maria? Eu não tenho marido. Eu nunca tive homem algum. Como que isso vai acontecer? Aí o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, irmãos, às vezes a gente está olhando para o nosso problema, para as situações que nós estamos enfrentando, com os olhos naturais e esperando uma solução natural. Só que quando Deus entra na nossa vida e quando Ele se dispõe pela vontade dEle a nos dar alguma vitória, Deus pode agir no natural ou Deus pode agir no sobrenatural. Deus pode operar um milagre. Amém? Glória a Deus. Se você recebe essa palavra aí, ó, diga amém.